vídeo de hoje vamos falar sobre comparação. Como que a comparação abala a nossa autoestima, a nossa autoconfiança e principalmente dicas práticas para a gente conseguir superar isso. Porque olha, acabar com a comparação, eu já quero te adiantar logo no começo desse vídeo que é impossível. Se comparar faz parte da nossa natureza humana. Não tem como a gente não se comparar, principalmente na era digital que a gente vive, né? Onde as pessoas estão o tempo todo postando aquilo que é bom, aquilo que tá dando certo, os sucessos, a gente tá o tempo todo ali com as redes sociais abertas, com o mundo acontecendo na palma das nossas mãos, então assim, é muito difícil a gente não se comparar. Só que se a gente não olhar para isso com atenção, se a gente não souber o que fazer, em que momento que essa comparação tá começando a impactar muito a nossa vida de forma negativa, a gente vai ter um problema. Muito sério. Por quê? Porque se comparar no dia a dia, só que você é uma pessoa que se compara, mas tira os seus projetos do papel, se arrisca, faz o que precisa ser feito, beleza, é natural. Só que o problema é que chega uma hora que você para de fazer o que precisa ser feito. O problema é que chega uma hora que você vai se sentindo tão insegura, tão inferior, você vai se comparando tanto, sentindo que você é tão pequena, que você acaba realmente abandonando os seus projetos. Então a comparação, ela toma uma proporção muito maior do que deveria. Porque a comparação que te faz crescer, que te faz querer ser alguém melhor, se aperfeiçoar, ela é positiva, ela é boa, porque ela fala, uau, eu posso chegar naquele lugar. Agora existe a comparação que realmente faz com que você paralise a sua vida. E essa é onde a gente precisa olhar com muita atenção, tá? E é claro que existem estratégias para isso. Então, a primeira coisa, antes de falar das estratégias, eu quero que você pense em que nível de 0 a 10 a sua comparação tá afetando negativamente a sua vida. Você tem deixado seus projetos de lado, você tem sentido às vezes, sabe uma coisa que a comparação faz com a gente? Faz a gente perder o valor nos nossos projetos. Porque você tá ali fazendo o seu máximo, sonhando, buscando o melhor, mas você tá sempre olhando pessoas que já estão muito mais à frente que você. Então o que acontece? O seu projeto, o seu sonho vai ficando cada vez menor, ele vai perdendo valor para você. Porque você fala, ah, mas já tem tanta gente fazendo, ah, mas quem sou eu para fazer isso? E aí você começa a se comparar nesse nível, né, de ir abandonando as suas coisas. Então pode ser muito prejudicial. E assim, as pessoas estão começando a se comparar cada vez mais cedo. As crianças se comparam muito, os adolescentes se comparam muito pelo excesso de estímulo que a gente tem das redes sociais. Então a gente tem que olhar para isso também. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo, tá? A primeira coisa que eu queria trazer para você, por que que a gente se compara? Já que você entendeu agora que a gente não vai parar de se comparar e que existe uma comparação que é positiva e que a gente tem que sim olhar para o nível de comparação, quanto que ela tá afetando negativamente a nossa vida ou não, mas por que então que a gente faz isso? A gente sabe que é ruim. Tantas coisas, né, que são ruins e que a gente faz. Tudo tem uma origem. E essa origem normalmente é emocional. Ou ela é emocional ou é falta de planejamento, das duas uma. Então, quais são as origens da comparação? Primeira coisa, infância. Você foi muito comparado na sua infância. Então, ah, porque seu irmão fazia, ah, porque seu primo, ah, porque seu amigo, ah, porque você não é igual. Então, o excesso de comparação na infância pode fazer você crescer e ter esse vício de se comparar mais do que o normal, tá? Outra origem é a baixa autoestima e a falta de alto valor. Como você não vê valor em você, como você não vê, não se sente capaz, você fica só buscando o que as pessoas estão fazendo. E aí você vai se sentindo o quê? Cada vez menos valioso. Então, se você na sua infância também não foi estimulado, se você não foi valorizado, não foi motivado na sua infância, pode ser também que você cresça com isso, você vai buscar isso fora. Outra causa é uma necessidade de autoafirmação. Às vezes você se compara para diminuir os outros, não é para se diminuir. Então, pessoas que têm um complexo de superioridade, que é uma necessidade de se autoafirmar, e ela se autoafirma colocando os outros para baixo. Sabe aquelas pessoas que sempre precisa fazer uma piadinha do outro? Ela sempre precisa apontar um defeito do outro em público? Essa pessoa, ela tem uma autoestima muito baixa. Ela tem uma necessidade de se autoafirmar através da fraqueza do outro. Ou seja, isso está dentro também do complexo de inferioridade, que traz um complexo de superioridade como defesa, tá? Então essa é uma das causas também da comparação. E por fim, o excesso de estímulos. Se você é uma pessoa que está 100% do tempo conectado, vendo a vida dos outros, você está sendo estimulado a se comparar. Então isso também é um gatilho bem importante que a gente tem que olhar para a gente conseguir minimizar isso. E como resolver? Já que essa é uma realidade que a gente vive, já que é algo que pode ser tão perigoso
perigoso a ponto de fazer a gente paralisar os nossos projetos, fazer a gente perder o valor, a gente precisa ter estratégia. Sempre eu ensino aqui para vocês, no nosso canal, né, nos nossos vídeos, estratégias para lidar com essas coisas que fazem parte da nossa vida. O medo da rejeição, a comparação, a procrastinação faz parte, a gente não vai eliminar isso, mas a gente precisa ter estratégia para lidar com isso, para que isso não vença, para que isso não se torne maior do que os nossos projetos, do que os nossos sonhos, do que o nosso alto valor. Tá? Antes de falar as estratégias, já sabe, né? Se inscreve no nosso canal para você acompanhar não só esse conteúdo, mas todos os outros. Então aqui a gente fala muito sobre autoestima, autoconfiança, inteligência emocional e também como você que trabalha com mulheres pode se aprofundar nesses assuntos para ajudar elas ainda mais, certo? Então é para você que quer, para você e para você que quer ajudar outras mulheres também. E agora sim, vamos falar sobre como resolver. Primeira coisa, quando você perceber que você está se comparando, você precisa fazer uma retrospectiva sua com você. Sabe fazer um inventário da sua vida? Vai se reconectando com as suas conquistas, as suas superações, com tudo que você já conquistou na vida. Porque assim, ó, uma das coisas que me ajuda a vencer isso, né, menos negativa com isso, é saber que tem pessoas, no lugar onde eu tô agora, tem pessoas que estão atrás de mim e tem pessoas que estão à minha frente. Tem pessoas que já chegaram muito mais longe que eu e tem pessoas que se inspiram em mim. Então, quando eu tive essa consciência, né, quando despertou essa consciência, isso me ajudou. Quando eu tô me comparando, eu lembro disso, tá? Essa pessoa tá muito à frente, então não adianta eu ficar me comparando com ela. Ah, essa pessoa tá muito atrás, então também não adianta. A gente tem que se comparar como algo positivo com pessoas que estão caminhando do nosso lado, que estão no mesmo nível com a gente, pra gente modelar, pra gente se inspirar, pra gente melhorar, tá? Então esse é um ponto importante, a gente saber que cada pessoa está na sua caminhada. E quando você olha e faz uma retrospectiva da sua vida e olha que, poxa, você ainda não chegou lá onde aquela pessoa chegou, mas olha só onde você já chegou. Se você se comparar com você ontem, com você o ano passado, há 5 anos, há 10 anos, coisas que você vive hoje que um dia você nem imaginou que fosse realidade. Eu sei que tiveram muitas coisas que você desistiu, que você abandonou, mas eu sei que tiveram muitas coisas que deram certo. E para você não deixar a comparação te diminuir, você precisa olhar para as coisas que deram certo. Fazer essa retrospectiva e validar a sua caminhada até aqui. Porque a sua autoconfiança, ela vem da sua caminhada. Ela não vem de fora. Ela não vem de um livro, ela nem vem dos vídeos que eu tô gravando aqui. A sua autoconfiança vem dentro da sua história. Então é para lá que você tem que ir, entende? Então, para minimizar isso, você tem que fazer essa retrospectiva com você. Essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia, eu falo que no momento que você estiver se comparando, que dá aquela ansiedade, o coração aperta, a boca seca, que você começa a se sentir assim, pequeno. Eu já me peguei em situações, nunca esqueço um dia que eu tava na porta da escola da minha filha, eu tinha acabado de deixar ela na escola, e eu abri o Instagram e eu vi a rede social de uma outra pessoa que ela tá muito à minha frente. E eu consigo lembrar a sensação que me deu, assim, como se eu estivesse diminuindo de tamanho mesmo, sabe? Eu comecei a sentir assim, eu me encolhi, assim, e fiquei ali parada na porta da escola olhando e me comparando, e eu fiz exatamente isso que eu tô compartilhando com você. Eu falei, Bruna, calma, você ainda não chegou até lá, porque essa não é a sua caminhada, é a caminhada dela. Bota os pés onde você tá agora, coloca o pé na sua história, na sua trajetória, em que lugar você tá da sua história. E aí eu comecei a validar, poxa, você não tá fazendo isso que ela tá fazendo, mas você já tem isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Fui fazendo essa retrospectiva e coloquei os pés no meu momento presente. E comecei a validar isso, para que eu não me diminuísse. E aí, qual que é o próximo passo que eu acho que é fundamental? Quando eu tava ali na porta da escola, foi exatamente o que eu fiz. Eu olhei exatamente em que ponto que eu estava me comparando com aquela pessoa. O que ela estava fazendo, que me gerou uma comparação, que me gerou uma inferioridade e que fez gerar esse monte de sensação ruim. Como se eu não estivesse fazendo nada da minha vida, o que é uma mentira. Eu anotei tudo que eu estava sentindo naquele momento de inveja. Assim, poxa, essa pessoa tá vivendo isso e eu não tô. Então, percebe? Primeiro eu fiz um movimento de me conectar com tudo que eu já conquistei na minha vida. E aí, o que eu fiz? Eu cresci internamente. Pra mim mesmo, isso tudo eu comigo, tá? E aí, depois que eu fiz isso, eu falei, tá, o que essa pessoa tá fazendo que tá gerando esse sentimento ruim em mim, essa inveja, esse sentimento de inferioridade? Ah, ela tá vivendo isso que eu não tô. Então tá, eu coloquei isso como meta. Aí eu comecei a me perguntar, um dia eu quero viver isso? Porque às vezes a gente se compara com pessoas que vivem coisas que a gente nem quer viver, mas quando a gente vê, a gente se comparou. Então eu me perguntei,
eu quero viver isso? Quero. Dá pra eu viver isso agora? Isso que eu tô me comparando? Não. Então tá, vamos colocar como meta? Vamos colocar no backlog ali da minha programação, da minha agenda. Então um dia eu quero fazer isso, que essa pessoa tá fazendo e que eu me comparei. E aí saiu de um lugar onde era algo que me inferiorizou e se transformou numa meta. Então eu tinha coisas ali que eu vi naquele momento que eu falei, não, eu posso fazer isso agora. Então tá, eu quero fazer isso agora, eu vou fazer isso agora. Então tá, eu coloquei, priorizei, defini uma estratégia e fiz. Porque a comparação, se ela não virar algo, uma meta sua de modelagem, se ela não virar uma tarefa, ela vai ser totalmente prejudicial e tóxica na sua vida. Ela só vai fazer você se diminuir e diminuir os seus sonhos, entende? Eu sei que é complexo, mas eu prefiro que você entenda de forma complexa do que você ficar perdido e se comparando sem saber onde isso vai dar. Porque isso a médio e longo prazo pode ser perigoso. Então, trace um plano e execute as coisas que você se compara. Se isso não for viável, Bruna, não tem como eu traçar um plano, isso está fora da minha realidade, então pare de se comparar, porque você está perdendo tempo. Você está comparando uma coisa com outra que não tem nada a ver. Não tem, é totalmente tóxico isso com você. E para finalizar esse vídeo, uma das coisas que eu sempre penso quando eu tô me comparando com alguém, quando eu tô me diminuindo, como aconteceu comigo na porta da escola da minha filha, porque foi isso que eu fiz, tá? Eu lembro que eu saí de lá, eu mandei um áudio pro meu marido e eu falei, amor, tive uma ideia. Eu peguei algo que eu tava me comparando, que eu não podia realizar naquele momento, anotei, deixei como meta, mas peguei outra coisa que eu queria realizar e que eu era capaz de realizar naquele momento e falei, amor, tive uma ideia, a gente vai fazer isso e isso. Ele falou, putz, que legal, vamos fazer. Então, virou uma meta e eu fiz, eu parei de me comparar e, na verdade, aquela comparação foi positiva. Então, esse é um plano, você percebe que eu passei algo prático pra você fazer no momento que você estivesse comparando, tá? Mais uma das coisas que eu lembro sempre, eu sempre me coloco no lugar de Deus no momento que eu tô me comparando. Eu sempre fico imaginando como que Deus se sente quando eu me comparo com outra pessoa e me sinto inferior. Quando eu me xingo, quando eu me maltrato, quando eu falo que eu não sou ninguém, quando eu falo que eu não tenho valor, sendo que eu fui criada por Ele. E sendo que Ele não erra e que Ele não faz nada mais ou menos e que Ele é perfeito. Então, será que Deus fica feliz quando Ele vê que eu me odeio? Eu tô odiando algo que Ele fez. E isso me constrange. Isso faz eu sentir, nossa, que injustiça da minha parte. Ele fez o melhor que Ele pôde. Ele sonhou comigo, com cada pedacinho meu, com cada sonho que Ele colocou no meu coração, com cada potencial, com cada dom, com cada qualidade. Não é justo eu me diminuir nesse ponto, porque eu estou diminuindo algo que Deus fez. Então isso é um movimento que me ajuda, que faz eu me sentir constrangida e me ajuda a pausar e falar glória a Deus que Ele faça na vida de outra pessoa o plano que Ele tiver na dela e que Ele faça na minha o que Ele tiver na minha. Então, lembrar dessas coisas também podem te ajudar a, no momento que você estiver ali se comparando, falar, meu, isso não vai me levar a lugar nenhum. Ou vai virar meta, ou eu vou parar de fazer agora. Isso vai te ajudar muito, tá? Bom, então, estratégias práticas para você vencer a comparação, para você saber lidar com ela quando acontecer. Eu espero que você pratique. Eu quero sempre lembrar você que assistiu os vídeos aqui do canal, que não adianta você entrar aqui. Eu sempre falo assim, vídeo, pega papel e caneta, anota. Não adianta você entrar, assistir e voltar para sua vida e não praticar. Você só tá perdendo tempo. Então, assim, pratica, sabe? Vai mudar a sua vida, vai ser bom pra você vai poder amanhã ajudar alguém que tá passando por isso, compartilhando o que você aprendeu, e eu garanto que você vai ter uma vida muito mais leve e feliz, certo? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo. Se você trabalha com mulheres ou tem esse desejo, você precisa dominar esse assunto, autoestima e autoconfiança, o assunto que tá por trás das maiores dores das mulheres. Então quero te convidar a conhecer a única especialização em autoestima e autoconfiança do Brasil, e eu vou mostrar um pouquinho para você como é por dentro da nossa plataforma. Chegando na nossa plataforma, você tem uma aula de boas-vindas, onde eu passo todas as orientações para você conseguir assistir com o máximo de proveito a sua formação. Temos um módulo dos materiais para baixar, aqui a gente tem tudo que você precisa para ser uma especialista. A apostila com 240 páginas, aqui a gente tem esteira de produto, as músicas que você vai usar, plano de ação, precificação, tudo com aulas gravadas também para você poder, para orientar você nessa sua jornada. E aqui a gente começa a vivenciar o nosso curso. Olha só, o primeiro dia as aulas são separadas por temas para te ajudar também a se achar, a reassistir alguma aula quando você quiser. Então olha só, os temas são incríveis. Dia 1, conceitos da autoestima, movimentos do amor próprio, feridas emocionais. E aí chega aqui no dia 2, a gente entra nos pilares da autoestima. Dia 3, dia 4 também a gente segue aqui
com os nossos conteúdos bem profundos, para você se transformar e para você ser uma especialista em autoestima também. E no dia 4 a gente entra na parte do seu plano de ação. Seu plano de ação de marketing, de vendas, de Instagram, a entrega dos certificados, e não acaba por aqui, porque nós temos aulas complementares, temos 18 aulas complementares, onde eu falo sobre passo a passo para você fazer sessão estratégica, para quem está começando do zero, para quem já tem clientes, aula sobre mentalidade, sobre como vencer a dificuldade de cobrar, de autoimagem, ou seja, tudo que você precisa para ser uma grande especialista em autoestima, mentora de mulheres. Tá? Aula de vendas, precificação, olha só. E a gente tem também aqui as reprogramações emocionais, que são os exercícios gravados com a minha voz, para você assistir quantas vezes você quiser, ouvir quantas vezes você quiser. E o mais incrível, temos mais de 30 mentorias gravadas para você assistir todas as vezes que você quiser e acompanhar toda essa jornada dos últimos anos. O link para você conhecer mais está aqui na descrição, então é só você clicar e eu tô te esperando.